Sobre os casos dos guerrilheiros desaparecidos no Araguaia. Está instalada a 31ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. No dia 12 de abril, pessoal, está muito alto isso aqui. Pare para controlar um pouquinho, por favor. No dia 12 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para a oitiva dos depoimentos sobre os casos dos guerrilheiros desaparecidos no Araguaia, nascidos em São Paulo ou que tiveram atuação política, principalmente nesse estado. São eles: Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, Gilberto Olímpio Maria, Miguel Pereira dos Santos, Manuel José Nurques, Orlando Momente, Silon da Cunha Brum, Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, Jaime Petit da Silva, Lúcio Petit da Silva. Então, hoje abordaremos as biografias e os casos dos guerrilheiros que tiveram algum vínculo com São Paulo, ou nascidos aqui, ou militância política. Esclarecemos ainda que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Vamos passar para ao vídeo. Primeiro vamos passar o vídeo. Que vídeo que nós vamos passar? É o vídeo. Então, fala no microfone, por favor, esclarece. Bom dia. Esse vídeo faz parte da campanha em defesa do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um vídeo feito pela CEGIL, que é uma ONG que defende o Sistema Internacional de Direitos Humanos, e essa campanha só tem sido veiculada na TV Cultura. E como foram os familiares da guerrilha do Araguaia, foram os primeiros, e me parece que únicos, né, que fizeram ação, tanto interna quanto internacional, para exigir que o Estado brasileiro localizasse os desaparecidos políticos, esclarecesse os casos e responsabilizasse os agentes do Estado que cometeram o crime de desaparecimento forçado. E conseguiram a condenação do Estado brasileiro em função dessa ação. Então, por isso que a gente pediu para passar o vídeo. A guerrilha do Araguaia foi um movimento de resistência à ditadura militar. Guerrilheiros e guerrilheiras que estavam desarmados foram presos, foram torturados. Foram todos executados sumariamente. Quando as vítimas não obtêm justiça no próprio país, o Estado brasileiro tem dificuldade de enfrentar as violações de direitos humanos cometidas pelos seus próprios agentes. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é o último recurso. Após o governo brasileiro não responder aos familiares onde estavam os desaparecidos, nós tivemos que recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós queríamos memória, verdade e justiça. A Comissão e a Corte Interamericana atuam na defesa dos seus direitos. E o Brasil foi condenado pelo desaparecimento de 70 militantes e camponeses na região da guerrilha do Araguaia. Um passo definitivo para acabar com a impunidade no país. Nós tivemos que ir para fora para buscar justiça. Mas alguns países querem enfraquecer essas garantias. Defenda quem te defende. Acesse cegil.org/assine e assine a Declaração de Bogotá por um sistema interamericano autônomo e independente. Faça a sua parte.
Participe dessa campanha. Vocês pegam da tela, né, o texto, ou pegam da pessoa que vai ler o memorial? Dos dois? Tá legal. Mas dá para enxergar a tela com a luz acesa ou apaga um pouco mais para vocês poderem trabalhar? Hã? Apaga? Apaga. Apaga melhor? Aí tá bom? A do fundo, deixa essa. Tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Thaís Barreto. Vou ler aqui primeiro a mini biografia do Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. Nome completo: Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, o Ferreira. Desaparecido em 28 ou 29 de novembro de 1973. Data de nascimento: 20 de setembro de 1946. Local de nascimento: São Paulo, SP. Organização política: Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Dados biográficos. Estudou até o 3º colegial do Colégio Estadual Brasílio Machado e foi presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, UPS, em 1967. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi detido em 7 de setembro de 1968 pelo DOPS, durante manifestação contra a presença do então presidente General Costa e Silva em solenidade pelo Dia da Independência. Ficou preso por 34 dias nas dependências do antigo presídio Tiradentes, sendo solto por meio de um habeas corpus. Foi detido novamente no 30º Congresso da UNE, ocorrido em outubro de 1968, em Ibiúna, São Paulo, e condenado pela 2ª Auditoria da Justiça Militar de São Paulo a 1 ano e 6 meses de prisão. Esteve em vários presídios: Tiradentes 2 vezes, Delegacia da Rua 11 de Junho, na Vila Mariana, Quartel do Batalhão dos Caçadores, São Vicente, Forte de Itaipu, Praia Grande, Casa de Detenção de São Paulo, Quartel de Quitaúna de Osasco. Nesse período, seus parentes sofreram violências e abusos por parte de policiais. Libertado em abril de 1970, passou a morar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde continuou sua militância política no final do ano. Mudou-se para a região do Vale da Gameleira, próximo ao Rio Araguaia, no sudeste do Pará. Antes, teve o último encontro com o irmão, Dalmo Ribas. A família, porém, só voltaria a ter notícias suas em 1973, por meio de Francisco Romanini, detido pelo DOI-CODE de São Paulo, que ouvira falar de suas atividades na guerrilha. Em 1975, julgado a revelia, foi absolvido. Seus parentes investigaram o caso em parceria com o Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo, com o objetivo de encontrar o corpo e esclarecer a verdade. Para isso, o seu irmão, Dalmo Ribas, esteve no quartel-general do 2º Exército, no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, na tentativa de falar com o comandante-general Dilermano Monteiro. Como não conseguiu ser recebido, falou com o tenente-coronel Pinheiro, uma espécie de relações públicas. Como não conseguiu ser recebido, falou com o tenente-coronel e o militar garantiu que o assunto era reservado mesmo dentro do próprio Exército e que nem o comandante teria acesso a informações afetas exclusivamente a Brasília. Sugeriu apenas que não procurasse maiores esclarecimentos. Segundo o relatório Arroio, escrito pelo dirigente do PCdoB, Ângelo Arroio, que escapou do cerco militar, a região da guerrilha do Araguaia, em 1974, consta que, no dia 28 ou 29 de novembro, o grupo dirigido pelo Silon da Cunha Brum, acampou nas cabeceiras da Grota do Nascimento. Nesse mesmo local, o destacamento B havia acampado meses atrás. Ferreira, que é o Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, ficou na guarda.
Jaime Forcatá Babassu e Chico, Adriano Fonseca Filho e Toninho, camponês da região, foram procurar jabuti numa gameleira próxima. Chico recebeu um tiro caindo morto. Eram 17 horas. Em seguida, ouviram-se mais 6 tiros. O grupo levantou o acampamento imediatamente, deixando, no entanto, as mochilas, as panelas, os bornais. O doca, Daniel Calado, deixou o revólver, que estava consertando no momento da saída. Jaime e Ferreira ficaram desligados do grupo e, desde então, estão desaparecidos. Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Vou ler o memorial do Silon da Cunha Brum, conhecido como Cumprido, Simão, morto em 27 de fevereiro de 1974. Dados pessoais. Silon da Cunha Brum, nascido em 3 de fevereiro de 1946, em São Cepé, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Militou na organização política Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Dados biográficos. Nasceu em 3 de fevereiro de 46, em São Cepé, filho de Lino Brum e Eloá Cunha Brum. Desaparecido em 27 de fevereiro de 1974, militante e integrante do destacamento C da guerrilha do Araguaia. Iniciou seus estudos no Rio Grande do Sul, mudando-se posteriormente para São Paulo, onde ingressou no curso de Economia da PUC. Participava ativamente do movimento estudantil, tendo sido eleito presidente do Diretório Acadêmico e membro da diretoria do DCE da PUC. Teve seu último contato com a família em junho de 1970, quando esteve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e revelou para seus irmãos que estava sendo perseguido pela repressão política e que poderia ser preso a qualquer momento. Foi viver em uma região próxima ao rio Araguaia, onde participou do movimento guerrilheiro organizado pelo PCdoB. No relatório Arroio, documento escrito pelo dirigente Ângelo Arroio, que escapou do cerco militar à região da guerrilha em 74, informa-se que, em 30 de dezembro de 73, Silon estava vivo. Dados sobre sua morte e desaparecimento. O relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, afirma que ele participou de um combate próximo a Couro Dantas, com elementos do Exército, resultando em um morto e outro ferido. Segundo o documento citado, em fevereiro de 1974, foi morto por terroristas quando era escoltado, tendo a ação característica de justiçamento. Esta, certamente, é a versão dos militares para execução de presos. No relatório da Marinha, de 1993, temos, abre aspas, novembro de 74, relacionado entre os que estiveram ligados à tentativa de implantação da guerrilha rural levada a efeito pelo Comitê Central do PCdoB em Xambioá, morto em 27 de fevereiro de 74, fecha aspas. Pedro Ribeiro Alves, ex-guia do Exército, conhecido como Pedro Galego, deu o seguinte depoimento ao Ministério Público Federal de 19 de junho de 2001. Abre aspas. Se recorda de haver visto no acampamento do Exército em Xambioá os guerrilheiros Batista, Áurea, Simão, que seria o Silon da Cunha Brum, e Josias. Em artigo assinado pelo jornalista Vasconcelos Quadros, publicado no jornal No Mínimo, de 20 de janeiro de 2005, consta a seguinte informação. Jonas Josias Gonçalves de Souza, camponês que participou da guerrilha e está vivo, conta ter convivido na base militar de Xambioá com outros 2 guerrilheiros que estão desaparecidos. Um deles foi Silon da Cunha Brum, conhecido por Cumprido ou Simão, natural de São Cepé, no Rio Grande do Sul, ex-estudante de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, preso e desaparecido desde o Natal de 1973. Sueli Yomiko Kamayama, a Chica, paulista de Coronel Macedo, ex-estudante de licenciatura em Língua Portuguesa e Germânica da Universidade de São Paulo, também faz parte das Memórias de Jonas. O relatório parcial da investigação sobre a guerrilha do Araguaia, do Ministério Público Federal, de janeiro de 2002, informa, abre aspas, Simão, Silon da Cunha Brum, foi visto na base de Xambioá, fecha aspas. Seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140 de 95.
Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, seu caso foi protocolado com o número 86/96. Em sua homenagem, as cidades de São Paulo e Campinas, interior de São Paulo, deram seu nome a ruas situadas no bairro Cidade Ademar e Vila Esperança, respectivamente. Na sua cidade natal, São Cepé, seu nome foi colocado em uma praça. Essas informações foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 64 a 85, do IEF. Agora vamos ver aqui o Gilberto Olímpio Maria, conhecido como Pedro, desaparecido em 25 de dezembro de 1973. Data de nascimento, 11 de março de 1942. Local de nascimento, Mirassol, São Paulo. Organização política, Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Dados biográficos. Gilberto nasceu em 11 de março de 1942, em Mirassol, São Paulo. Filho de Antônio Olímpio Maria e Rosa Cabelo Maria. Mudou-se para a capital paulista, onde estudou no Colégio Sarmiento. Ingressou primeiro no Partido Comunista Brasileiro, PCB, e depois passou a ser militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Em 1961, ele viajou para a Tchecoslováquia para estudar engenharia. 2 anos depois, retornou ao Brasil com Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão, desaparecido em 1974, de quem se tornara amigo. Trabalhou no jornal A Classe Operária, periódico clandestino editado pelo PCdoB, até o golpe militar em abril de 1964, quando passou a viver clandestinamente. Em 30 de dezembro de 1964, casou-se com Vitória Grabois, em Araraquara, São Paulo. Em seguida, mudaram-se para Guaratinga, Mato Grosso. Lá, com Paulo Mendes Rodrigues, desaparecido no mesmo dia, e Oswaldão, tentaram organizar as forças guerrilheiras e a resistência à ditadura junto aos camponeses. Em 1965, foram obrigados a abandonar o trabalho por problemas de segurança. Em 1966, nasceu seu filho Igor. Nesse mesmo ano, viajou para a China, onde realizou treinamento de guerrilha. Retornando ao Brasil, morou em diversos locais do interior do país, inclusive em Porto Franco, Maranhão, com João Carlos Haas Sobrinho, desaparecido em 1972, com quem se mudou mais tarde para a região de Caianos, localidade próxima ao rio Araguaia, no sudeste do Pará. Era conhecido como Pedro. Na guerrilha, atuava na Comissão Militar e, posteriormente, foi comandante do Destacamento C com Dinalva Monteiro Teixeira, a Dina, desaparecida em julho de 1974. Com Paulo Rodrigues e outros companheiros, fundou o povoado de São João dos Perdidos, distrito de Conceição do Araguaia, Pará. Dados sobre sua morte. O relatório Arroio, escrito pelo dirigente do PCdoB, Ângelo Arroio, que escapou do cerco militar à região da guerrilha do Araguaia, em 1974, descreveu o massacre do Natal de 1973. Abre aspas. Quando já estavam a mais ou menos 1 quilômetro do acampamento, às 11h25 da manhã de 25 de dezembro de 1973, ouviram cerrado tiroteio. Encontraram-se logo depois com Áurea Elisa Pereira Valadão e Peri, Pedro Alexandrino de Oliveira, que vinham apanhá-los para o acampamento. Os dois afirmaram que o tiroteio tinha sido no rumo do acampamento. 5 minutos depois do tiroteio, 2 helicópteros e um avião começaram a sobrevoar a área onde houvera o tiroteio e continuaram durante todo o dia nessa operação. 2 helicópteros grandes fizeram 2 viagens, da base do Mano Ferreira a uns 5 ou 6 quilômetros até o local do tiroteio. Tinha-se a impressão de que ou estavam levando mais tropas ou retirando mortos e feridos do local. J. Ângelo Arroio e seus companheiros eram 8. Afastaram-se do local mais ou menos 1 quilômetro. No dia seguinte, 26 de dezembro,
foram a uma referência para um encontro, num local próximo. Aí encontraram os companheiros Osvaldo, Lia, que é a Thelma Regina Cordeiro Correia, Batista, Uriaçu de Assis Batista, e Lauro Custódio Saraiva. Osvaldo informou o seguinte, que o grosso da força havia acampado dia 24, mas percebeu que estava perto da estrada. Dia 25, pela manhã, afastaram-se para uns 100 metros de onde se achavam, designando alguns companheiros para limpar, ou camuflar, o local em que estiveram. Os membros da CM, Comissão Militar, e sua guarda ficaram num ponto mais alto do terreno, e os demais ficaram na parte de baixo. Na hora do tiroteio, havia 15 companheiros no acampamento. Mário, Maurício Grabois, Paulo, Pedro, que é o Gilberto Olímpio Maria, Joca, Líbero Giancarlo Castiglia, Tuca, Luiz Augusta Calipe, Dina, com febre, e Dinalva Oliveira Teixeira, Luiz, com febre, Guilherme Gomes Lund, na parte alta, embaixo, Zeca, José Humberto Bronca, Lorival, Elmo Correia, Doca, Daniel Calhado e Raul Antônio Teodoro de Castro. Estavam ralando coco babaçu para comer. Lia e Laura faziam guarda. Osvaldo e Batista realizavam a camuflagem. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, veiculada em sua edição de 10 de outubro de 1982, publicou a foto de alguns cadáveres, dois dos quais seriam Gilberto Olímpio e Maurício Grabois, que teriam sido mortos em 24 de dezembro de 1973. Durante o confronto com uma patrulha na região entre Marabá, Pará, e Xamboiá, Goiânia, atual Tocantins. De acordo com o texto, os corpos teriam sido enterrados no local, face às dificuldades de transporte no interior da selva. Consta na matéria, abre aspas, Maurício Grabois não desapareceu, está morto. Grabois, ou Abel, Chico, Velho ou Velho Mário, foi morto no início de tarde chuvosa da véspera de Natal de 73, em confronto com uma patrulha do Exército, composta de 3 militares e 2 mateiros, durante uma emboscada no interior da selva entre Marabá e Xamboiá. Aos 61 anos, Grabois foi morto, atingido por balas de fuzis-FAL, ao lado de 3 companheiros da Comissão Militar da Força Guerrilheira do Araguaia, Forga ou Fogueira. Eram eles Gilberto Olímpio Maria, Pedro Gil, Paulo Henrique Milhomens e Guilherme Gomes Lund, Luiz. Gilberto era o genro de Grabois, que também perdeu um filho na guerrilha, André, conhecido por Zé Carlos. E acrescenta, um militar que combateu em Xamboiá, detentor de vigorosa folha de serviços prestados no combate à subversão, principalmente à guerrilha rural, dá o seu testemunho sobre a morte de Maurício Grabois e seus 3 companheiros na véspera de Natal de 1973. Eles emboscaram uma patrulha do Exército, que era composta de 5 homens, sendo 3 militares e 2 mateiros. Estavam armados de revólveres calibre 38, espingarda de caça e armas brancas improvisadas. O confronto ocorreu entre Marabá e Xamboiá, à margem da esquerda do Araguaia. Era aproximadamente meio-dia. Eles estavam reunidos em discussão quando a patrulha foi pressentida e sua aproximação avisada pelos seus vigias. Embora a patrulha fosse constituída de pequeno número, era de gente altamente qualificada e ainda contava com reforço de elementos locais que serviam de batedores, de guias, recrutados na população voluntariamente. O combatente faz pequena pausa, retira-se e apanha slides em seu arquivo, em meio a outros documentos e apontamentos sobre a guerrilha do Araguaia. Levanta os slides contra a luz que atravessa a vidraça da janela, separa um deles e retoma a narrativa. Aqui está a prova. Os 4 caíram no mesmo choque com a patrulha. Morreram sob impacto de fuzis automáticos FAL. Foram os próprios mateiros que imediatamente identificaram os mortos. Mais tarde, Grabois foi reconhecido com a ajuda de um álbum de fotografia de terroristas procurados. Eles foram sepultados no mesmo local, com nomes falsos. Os codinomes eram conhecidos na região da guerrilha.
As próprias condições locais da floresta densa, sem vias de comunicação, alta temperatura e umidade, faziam com que os corpos se decompusessem com rapidez, o que impedia a remoção para áreas mais distantes. Nunca soube dessa história de que os restos mortais desses terroristas foram desenterrados para a cremação dos esqueletos. Fecha aspas. Agentes policiais envolvidos e publicações. Curió, Sebastião de Moura Rodrigues, em reportagem do SBT, em julho de 1996, faz referência a um combate com 10 guerrilheiros, no começo da terceira campanha, na localidade de Sommerholm, onde 4 deles morreram, por ser o combate de 24 ou 25 de dezembro de 1973. O local pode ser descrito por Oswaldão, no relatório Arroio, pois Sommerholm ficava a cerca de 6 quilômetros da fazenda Consolação e 4 quilômetros distante do rio Saranzal, por ser que alguns tenham sido presos, outros escaparam e, provavelmente, 4 tenham sido mortos no local. O Jornal do Brasil, de 24 de março de 1992, diz: o ataque ao acampamento de Grabois no dia do Natal foi, talvez, a maior vitória militar das Forças Armadas durante a Guerra Suja do Araguaia. Uma patrulha com 15 soldados armados com metralhadoras e fuzis, lideradas pelo capitão Sebastião de Moura Rodrigues, o Curió, do Centro de Informações do Exército, conseguiu descobrir o local que Maurício Grabois havia escolhido. O ataque somente não alcançou maior êxito porque, segundo o relato de um militar que participou da operação, um dos soldados assustou-se com uma cobra, surucucu, fez barulho e despertou a atenção dos guerrilheiros. Mesmo assim, o objetivo da expedição foi alcançado. Centenas de tiros de metralhadoras e fuzis foram disparados contra os guerrilheiros no meio da floresta. No ataque, morreram ainda Paulo Mendes Rodrigues, chefe da coluna B da guerrilha, Gilberto Olímpio, técnico industrial, casado com a filha de Grabois, e Guilherme Gomes Lundes, estudante de arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na clandestinidade desde 1968. O oficial que presenciou a morte de Grabois, porém, garante que houve somente 4 mortes no ataque no dia do Natal de 73. A morte de Gilberto Olímpio, segundo Vitória Grabois, foi reconhecida pela juíza da 4ª Vara de Sucessão de Órfãos do Rio de Janeiro, a partir da solicitação de um atestado de ausência feito por ela, com base na Lei da Anistia de 1979. Na sentença, a juíza reconhece a morte de Gilberto no dia 25 de dezembro de 1973, com base em foto publicada no jornal O Estado de São Paulo, onde aparece o corpo do guerrilheiro, de Gilberto, ao lado de Maurício Grabois, e também respaldado no depoimento prestado por guerrilheiros do Araguaia. Documentos oficiais. O relatório do Ministério do Exército, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, afirma que, abre aspas, em matéria do jornal O Estado de São Paulo, veiculado em sua edição de 10 de outubro de 82, publicou foto de alguns cadáveres, 2 dos quais seria o do nominado Gilberto Olímpio Maria e o de Maurício Grabois, que teriam sido mortos em 24 de dezembro de 1973, durante confronto com uma patrulha na região entre Marabá, Pará e Xamboiá. De acordo com o texto, os corpos teriam sido enterrados no local, face às dificuldades de transporte no interior da selva. O relatório do Ministério da Marinha, da mesma época, diz que Gilberto Olímpio Maria, Guilherme Gomes Lundes e Maurício Grabois foram mortos em 25 de dezembro de 1973. Providências posteriores. Em 1980, os familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia organizaram uma caravana à região e estiveram no local buscando informações, sendo recebidos com honrarias e carinho, prova da estima que gozavam os guerrilheiros da região. A cidade do Rio de Janeiro homenageou Gilberto Olímpio, dando nome
em uma rua do bairro Recreio dos Bandeirantes. Seu nome consta também na lista dos desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140/95. Na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, o caso de Gilberto foi protocolado com o número 242/96. A fonte das informações são do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Renan, trabalho também na assessoria da comissão. Eu vou ler os memoriais dos irmãos Petit. Só esclarecendo, é importante que, apesar de ser cansativa essa leitura de memoriais, é importante para documentar a busca que já foi feita pelos familiares até hoje, e para que todos conheçam também os casos que estão sendo tratados, né, uma introdução também. O Jaime Petit da Silva, ele nasceu em 18 de junho de 45, em Acanga, São Paulo, no Brasil. A organização política em que ele militava era também o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ele foi desaparecido em 28 ou 29 de novembro de 1973. O Jaime Petit da Silva nasceu em 18 de junho de 1945, em Acanga, São Paulo, filho de José Bernardino da Silva Júnior e Julieta Petit da Silva. Estudou em Amparo e Duartina, no estado de São Paulo. Muito cedo perdeu o pai, sendo obrigado a trabalhar. Morou e estudou também no Rio de Janeiro. Em 1962, foi para Itajubá, em Minas Gerais, morar com seu irmão Lúcio. Em 1965, ingressou no Instituto Eletrotécnico de Engenharia da Faculdade Federal de Itajubá e trabalhou como professor de matemática e física nos colégios de Itajubá e Brasópolis, em Minas Gerais. Lá se casou. Participava ativamente do movimento estudantil. Em 1968, foi eleito presidente do diretório acadêmico. Nesse mesmo ano, em outubro, participou do 30º Congresso da UNE em Biúna, quando foi preso. Condenado à revelia em 69, foi obrigado a abandonar o curso de engenharia. Passou a viver clandestinamente no interior, trabalhando como eletricista. Posteriormente, mudou-se para a localidade de Caianos, no sudeste do Pará, onde já residiam seus irmãos Lúcio e Maria Lúcia, também desaparecidos durante a guerrilha, integrando-se ao Destacamento B das Forças Guerrilheiras do Araguaia. Dados sobre sua morte. Segundo o relatório Arroio, escrito pelo dirigente do PCdoB, Ângelo Arroio, que escapou do cerco militar à região da guerrilha do Araguaia em 74, abre aspas, no dia 28 ou 29 de novembro, o grupo dirigido pelo Simão, que é o Silon da Cunha Brum, 8 companheiros, né, havia no grupo, acampou nas cabeceiras da Grota do Nascimento. Neste mesmo local, o destacamento B já havia acampado meses atrás. Ferreira, que é Antônio Guilherme Ribas, ficou na guarda, Jaime foi catar babaçu, Chico, que era Adriano Fonseca Filho, e Toninho, que é um camponês da região, foram procurar jabuti numa gameleira próxima. Chico recebeu um tiro, caindo morto, eram 17 horas. Em seguida, ouviram-se mais 6 tiros. O grupo levantou o acampamento imediatamente, deixando, no entanto, as mochilas, as panelas e os bornais. O Doca, que era Daniel Calado, deixou o revólver, que estava consertando no momento da saída. Jaime e Ferreira ficaram desligados do grupo e, desde então, estão desaparecidos. Documentos oficiais. A respeito de Jaime, o relatório do Ministério do Exército, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 93, diz que, abre aspas, existe registro de sua morte em 22 de dezembro de 73. Fecha aspas, sem especificar as circunstâncias e o local do sepultamento. De acordo com o relatório do Ministério da Marinha do mesmo ano, ele foi, abre aspas, morto em 22 de dezembro de 73, fecha aspas. Nas fichas entregues anonimamente por um militar ao jornal O Globo, em 1996, consta a seguinte informação sobre Jaime, abre aspas, morto em 22 de dezembro de 73, pela equipe Z11 na Grota do Cajá. Depoimento de testemunhas. Em depoimento ao Ministério Público Federal em 2001, o ex-guia do Exército, Sinésio Martins Ribeiro, afirmou, abre aspas, Josias entregou um local na mata que era ponto de encontro dos guerrilheiros,
caso se perdessem após algum tiroteio com o exército. Que quem levou os guias ao local foi o próprio Josias, que ao se aproximar do local, ele apontou com o dedo e voltou. Que nesse instante o Jaime atirou 2 tiros e errou, e que não atirou mais porque a bala engasgou na arma. Que a seguir a equipe atirou muito, que a mata ficou cheia de fumaça. Que quando abaixou a fumaça, Piauí foi de rastro e pediu aos outros para darem tiros compassados por cima dele. Que quando Piauí chegou, constatou que o Jaime estava morto. Que ele tinha um pouco de milho e de sal, uma colher, uma lata de óleo para cozinhar e um moinho de moer milho, que não tinha camisa e a calça estava toda esfarrapada, que as pernas estavam cheias de ferida de leixo, que ele estava muito magro, tinha de 5 a 6 cartuchos de bala, que ele foi atingido por muitas balas de FAL, foi atingido no braço e quebrou o relógio, que ele tinha documento de identidade, que retiraram ele da cabana e desceram ele a pé para o pé do morro, onde retiraram a cabeça, que a cabeça foi colocada num saco plástico e levada na mochila do baixinho, que era Raimundo, que não tinham como cavar a cova, que cavaram com facão e pedaço de madeira, por isso a cova ficou rasa, que colocaram por cima do corpo umas cuncas de coco, que foram a pé até a casa do Raimundo Galego, que lá já os esperava o doutor Augusto, que trabalhava na base de São Raimundo, onde acredita que tenha ficado a mochila com a cabeça de Jaime. Que isto ocorreu por volta de 15 dias após a morte do Chicão, que o Jaime foi morto a aproximadamente 5 quilômetros da casa do Raimundo Galego, perto da Grota do Ezequiel. Pedro Ribeiro Alves, conhecido como Pedro Galego, também prestou seu depoimento ao Ministério Público Federal em 2001, após ser intimado por ordem policial. Ele disse, abre aspas, os militares chamaram o depoente uma vez para ir até a Grota da Boragiga, porque lá se encontrava o corpo do guerrilheiro Jaime, e avisaram ao declarante que já tinham tirado a cabeça do morto, e que era para o declarante enterrar o corpo. Que quem comunicou isto ao declarante foi o comandante Maulino, militar do Exército, que comandava um grupo de militares que andava pela mata. Que o comandante Maulino também mandou o declarante fazer guarda no local para ver se algum outro guerrilheiro apareceria. Que o declarante foi até o local e encontrou de fato um corpo sem a cabeça e pôde reconhecer como sendo o corpo de Jaime, já que conheceu Jaime em vida e se tratava de uma pessoa de estatura baixa, moreno escuro, tal qual o corpo que estava no local. Que o declarante não sabe como ocorreu a morte de Jaime, mas sabe que Sinésio participava do grupo de militares que mataram Jaime. Que o corpo de Jaime foi enterrado na Grota da Boragiga e hoje em dia fica no pasto da fazenda Antônio Costa. Providências posteriores. Em homenagem a Jaime, a cidade de Campinas deu seu nome a uma rua. A mesma homenagem foi feita em Belo Horizonte. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140 de 95. Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o requerimento da família de Jaime Petit da Silva foi protocolado com o número 173 de 96. Informações tiradas do dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos do IEV, da Comissão de Familiares. Bom, vou ler agora Lúcio Petit da Silva, também conhecido como Beto, desaparecido em 21 de abril de 1974. Lúcio nasceu em 1º de dezembro de 43, em Piratininga, São Paulo, filho de José Bernardino da Silva Júnior e Julieta Petit da Silva. Cursou o primário em Amparo e o ginasial em Duartina, no interior paulista. Por causa das dificuldades financeiras da família, começou a trabalhar muito cedo. Foi viver com um tio em Itajubá, Minas Gerais, onde terminou o colegial e o curso superior no Instituto Eletrotécnico de Engenharia. Fez parte do diretório acadêmico de sua faculdade, onde iniciou sua militância política, encarregando-se do setor de cultura. Participou das atividades do Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE, escrevia poemas e crônicas sobre os problemas sociais brasileiros para o jornal O Dínamo, do diretório acadêmico. Em 1965, trabalhou em São Paulo como engenheiro da Light, da Engemix e da Companhia Nativa em Campinas.
Em meados de 70, abandonou o trabalho e a cidade para continuar a luta política na região sudeste do Pará, local escolhido pelo PCdoB para iniciar a guerrilha do Araguaia. Lá já se encontravam sua irmã, Maria Lúcia, e seu irmão Jaime, desaparecidos em 16 de junho de 72 e no fim de novembro de 73, respectivamente. No campo, destacou-se como excelente mateiro. Fez vários poemas e literatura de cordel, que eram recitados pelos camponeses da região e nas sessões de terecô, religião local. Tornou-se vice-comandante do destacamento A. Helenira Rezende, após a morte do comandante André Grabois, em 14 de outubro de 73. Era conhecido como Beto, visto pela última vez por seus companheiros em 14 de janeiro de 74, após forte tiroteio com as Forças Armadas. Tereza Braz Rosas, professora de fotografia, amiga de Lúcio, buscou resgatar alguns de seus textos para lembrar a atuação literária do então aluno da EFEI. Dos trabalhos que ele deixou escritos, apenas 2 crônicas foram encontradas, publicadas no jornal do Diretório Acadêmico da EFEI, o Dínamo. Segundo informações obtidas no DA pela professora, os demais exemplares do jornal em que havia mais publicações de Lúcio, abre aspas, foram apreendidos pelo batalhão de Itajubá, fecha aspas, nos anos 70. Dados sobre sua morte. De acordo com o relatório Arroio, documento escrito pelo dirigente Ângelo Arroio, que escapou do cerco militar à região da guerrilha em 74, abre aspas, dia 14 de janeiro de 74, acamparam próximo a uma capoeira abandonada, onde a casa do morador havia sido queimada pelo exército. Ao amanhecer do dia 14, 2 companheiros foram ver se conseguiam alguma mandioca. Às 9h30, quando estavam preparando uma refeição, ouviram um barulho estranho na mata. Ficaram de sobreaviso, com as armas na mão. Viram, então, soldados que vinham seguindo o rastro e passaram a uns 10 metros de onde os companheiros se encontravam. Os soldados atiraram, ouviram-se várias rajadas. J. Ângelo Arroio, Zezim e Edinho, também conhecido como Hélio Luiz Navarro de Magalhães, escaparam por um lado. Não se sabe se os outros 3, Piauí, que é Antônio de Pá da Costa, Beto, que é Lúcio Petit da Silva, e Antônio, que é Antônio Ferreira Pinto, também escaparam. Documentos oficiais. No relatório da Marinha, há referência sobre Lúcio Petit da Silva, onde se afirma que foi morto em março de 74. Depoimento de testemunhas. Em depoimento prestado ao MPF em julho de 2001, Margarida Ferreira Félix afirmou, abre aspas, no dia 21 de abril de 74, os 3 últimos guerrilheiros foram presos na casa do Manezinho das Duas, quando eles vieram pedir um pouco de sal. E os guerreiros... Som. Então, voltando, depoimento prestados de testemunhas. Em depoimento prestado ao Ministério Público Federal em julho de 2001, Margarida Ferreira Félix afirmou, abre aspas, no dia 21 de abril de 74, os 3 últimos guerrilheiros foram presos na casa do Manezinho das Duas, quando eles vieram pedir um pouco de sal. Que os guerrilheiros eram o Beto, que é Lúcio Petit da Silva, Antônio, que é Antônio Ferreira Pinto, e Valdir, que é o Iraçu de Assis Batistas. Que os soldados do Exército enganaram os guerrilheiros, simulando que estavam pousando o helicóptero na casa da declarante, mas, na verdade, uma equipe de soldados foi para a casa do Manezinho das Duas, e lá prenderam os 3. Que o marido da declarante ajudou a embarcar os 3 guerrilheiros vivos em um helicóptero do Exército. Seu marido, ex-guia do Exército, Antônio Félix da Silva, complementa, abre aspas, em abril de 74, poucos militares ainda andavam na mata. Que os militares achavam que apenas 3 ou 4 guerrilheiros ainda estavam vivos. Que os militares pousaram em uma clareira perto de sua casa e foram a pé até a casa de Manezinho das Duas e se esconderam em um bananal próximo da casa. Que no dia seguinte, pela manhã, o declarante foi até a casa do Manezinho das Duas, conforme determinação dos militares. Que lá chegando, por volta das 7 horas da manhã do dia 21 de abril de 74, o declarante viu Antônio, Valdir e Beto sentados em um banco na sala da casa, com os pulsos amarrados para trás com uma corda fina, parecendo ser de nylon. Que o declarante viu um militar se comunicando pelo rádio,
que por volta das 9 horas da manhã chegou um helicóptero que levou os militares e os 3 prisioneiros, que o declarante apenas percebeu que Valdir estava ferido, parecendo ser um leixo, ferida de leishmaniose, na batata de sua perna, que atingia metade da mesma, tendo dificuldade para andar até o helicóptero. Conforme depoimento prestado ao Ministério Público Federal por Adalgisa Moraes da Silva, os 3 guerrilheiros foram levados presos para a base militar de Bacaba, localizada próxima a São Domingos do Araguaia, no Pará, às margens da Transamazônica, onde foi construído um centro de torturas e um campo de concentração das Forças Armadas, e que se tornou também, segundo moradores da região, um cemitério clandestino. A partir daí, não se obteve mais nenhuma informação sobre o paradeiro dos 3. Providências posteriores. O nome de Lúcio Petit consta na lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140 de 95. Em sua homenagem, a cidade de Campinas deu seu nome a uma rua. Lúcio Petit da Silva foi homenageado pela cidade de São Paulo, que deu seu nome a uma rua no bairro Visconde do Rio Branco. Outra rua com seu nome se localiza em Belo Horizonte, Minas Gerais. Informações também retiradas do dossiê ditadura do IEV, da Comissão de Familiares. Memorial de Manuel José Nurques, conhecido como Gil. Desaparecido em 19... Está certo isso? Não, né? Repete o nome, repete o nome. Manuel José Nurques, está errado ali, gente, a data de desaparecimento, tá? Desaparecido em 30 de setembro de 1972, é o correto, certo? Manuel José Nurques nasceu em 19 de dezembro de 1940, em São Paulo, capital. Militava na organização política Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Dados biográficos. Manuel era operário, foi preso por motivos políticos em junho de 1963, em razão da perseguição política após o golpe de 1964. Foi forçado a deixar seu trabalho na fábrica para viver clandestinamente na região do Rio Araguaia, passando a integrar o movimento guerrilheiro organizado pelo PCdoB. Residiu na região do Rio Gameleira, onde se estabeleceu o destacamento B da guerrilha. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Desapareceu após o confronto quando o grupo comandado por João Carlos Haas Sobrinho foi atacado na região de Caianos. Dover Cavalcante conta que o general Bandeira comentou nunca ter visto um homem tão macho quanto Nurques. Segundo o ex-guerrilheiro, Nurques enfrentou os paraquedistas em um combate que durou cerca de 2 horas e só morreu após receber o 12º tiro de metralhadora. Essa versão foi relatada por outra guerrilheira que foi presa, Regilene de Carvalho Leão de Aquino, atribuindo-a ao guerrilheiro Idalísio Soares Aranha Filho e não a Manuel. O relatório do Ministério da Marinha de 1993 afirma que, abre aspas, Manuel foi preso em junho de 63, quando distribuía panfletos subversivos em São Paulo. Em outubro de 72, morto em combate em Xambioá. Fecha aspas. Os relatórios dos Ministérios do Exército e da Aeronáutica, também de 1993, informam apenas que ele era, abre aspas, militante do PCdoB e atuou na guerrilha do Araguaia, fecha aspas. O Ministério do Exército acrescentou ainda que Manuel utilizava os, abre aspas, codinomes Gil, Gilberto e Guilherme, tendo também realizado o curso de guerrilha na Escola Militar de Pequim, na China, fecha aspas. Bom, agora é Miguel Pereira dos Santos, também conhecido como Cazuza, desaparecido em 20 de setembro de 72. Nasceu em 12 de julho de 43, em Recife, Pernambuco. Militava no Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Dados biográficos. Muito jovem, ainda aos 13 anos de idade, começou a trabalhar. No ano do golpe de 64,
mudou-se com a família para a cidade de São Paulo, quando, no mesmo ano, veio a concluir o curso científico, equivalente ao ensino médio atual, no Colégio de Aplicação da USP. Trabalhou no Banco Intercontinental do Brasil. Por conta de sua atuação política, já em 1965, passou a ser perseguido, momento em que inicia a viver na clandestinidade. Em 1968, o DOPS, ao procurar Miguel, interrogou sua mãe, ocasião em que o delegado Vanderico mostrou-lhe fotocópias de documentos de Miguel que teriam sido enviadas pela CIA, dizendo que Miguel estivera na China. Em diversas ocasiões, a casa de sua mãe foi invadida pela polícia política. As primeiras informações sobre as perseguições políticas sofridas por Miguel são de 21 de novembro de 68, quando o jornal Folha de São Paulo publicou a seguinte informação na matéria, abre aspas, China prepara brasileiros para fazerem guerrilha em nosso país. Foram vistos quando entravam ou saíam da China comunista e é provável que a CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, tenha colaborado com as autoridades brasileiras para sua identificação. O DOPS tem a fotografia de todos eles. Após realizar treinamento de guerrilha na China, em 66, voltou ao Brasil clandestinamente, indo morar na região norte e centro-oeste do país. Residiu inicialmente em Praia Chata, norte do Goiás, às margens do rio Tocantins, e posteriormente no sul do Pará, na localidade de Pau Preto, integrando o destacamento C da guerrilha do Araguaia. Entre os guerrilheiros, Miguel era conhecido como Cazuza. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Um relatório do Ministério do Exército, encaminhado ao ministro da Justiça em 93, afirma que Miguel, abre aspas, participou ativamente da guerrilha do Araguaia, onde teria desaparecido em 72, fecha aspas. Miguel foi o primeiro guerrilheiro a desaparecer com o início da segunda campanha do Exército contra a guerrilha, denominada de Operação Papagaio. O relatório Arroio, escrito por Ângelo Arroio, dirigente do PCdoB, que escapou do cerco militar à região em 74, descreveu a sua morte, abre aspas. No destacamento C, cerca do dia 20 de setembro, 2 companheiros, Vitor, que era José Toledo de Oliveira, e Cazuza, deslocavam-se para fazer o encontro com 3 outros companheiros. Acamparam perto de onde devia se dar o encontro. À tardinha, ouviram barulho de gente que ia passando perto. Cazuza achou que eram os companheiros e quis ir ao encontro deles, mas Vitor não permitiu. Disse que se devia ir ao ponto no dia seguinte. Pela manhã, Cazuza convenceu Vitor a permitir que ele fosse ao local onde, na véspera, ouviram o barulho. Vitor ainda insistiu que não se devia ir ao ponto, mas acabou concordando. Ao se aproximar do local do barulho, Cazuza foi metralhado e morto. O relatório das operações da Manobra Araguaia de 30 de outubro de 72, assinado pelo comandante da 3ª Brigada de Infantaria, general Antônio Bandeira, no capítulo que se refere às ações mais importantes realizadas pelas peças de manobra, informou, abre aspas, do 10º BC, ação de emboscada por uma esquadra, em 26 de setembro de 72, numa grota distante, cerca de 3 quilômetros da casa do velho Manuel. Resultou na morte do terrorista Cazuza, não identificado. Regilena Carvalho Leão Aquino, em depoimento prestado no processo movido pelos familiares dos desaparecidos da Araguaia, contra a União desde 82, informou que Miguel foi morto, segundo informação do general Bandeira. Em outro depoimento prestado a estudantes de jornalismo em 2002, afirmou, abre aspas, em setembro de 72, preso em cela vizinha que me encontrava, Doer me informou sobre a morte do Cazuza. Dias depois, o general Bandeira confirmou a morte, acrescentando que a tropa que matou Cazuza em choque casual no interior da mata havia decepado sua mão direita para que, em uma das bases instaladas em vários locais da região, fossem identificadas as suas impressões digitais. Era 20 de setembro de 72, fecha aspas. Nos arquivos do DOPS Paraná, a Comissão Especial de Investigação das Ossadas do Cemitério de Perus, em 24 de julho de 91, encontrou diversas fichas e uma gaveta com a identificação falecidos, no qual constam os nomes de 17 militantes. Entre eles está o de Miguel Pereira dos Santos. Providências posteriores, seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140 de 95.
Em sua homenagem, São Paulo e Campinas deram o seu nome a ruas dessas cidades. Memorial de Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, cujo nome é Peri. Pedro Alexandrino de Oliveira nasceu em 19 de março de 1947, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, e militava na organização política Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Foi morto em 4 de agosto de 74. Dados biográficos. Nasceu em 19 de março, em Belo Horizonte, filho de Pedro Alexandrino de Oliveira e de Diana Piló Oliveira. Desaparecido em 4 de agosto de 1974, militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, integrante do Destacamento B da Guerrilha do Araguaia. Fez curso primário e ginasial no Colégio Monte Calvário e o científico no Colégio Anchieta. Foi um filho e um irmão muito amigo, amoroso e alegre. Perto ou longe, participava intensamente da vida da família e tratava as 3 irmãs, Ângela, Eliana Maria e Diana Maria, com um carinho incomum. Gostava muito de cantar e fazia serenatas com seus amigos, inclusive para as próprias irmãs. 2 eram as músicas de sua preferência, as que mais marcaram sua irmã Eliana, Perfídia e Relógio. Era uma pessoa tranquila e muito querida por seus inúmeros amigos, Fredinho Silésio, Leonardo Andrade, Didil e muitos outros. Pedro trabalhou no antigo Banco Hipotecário, hoje Banco do Estado de Minas Gerais, e quando foi transferido para São Paulo, em 1967, lá terminou seus estudos, fazendo também um curso de inglês. Estudante universitário, Pedro participou ativamente do movimento estudantil na capital paulista. Retornou a Belo Horizonte em 1969, onde já era procurado. Pedro Alexandrino passou o Natal de 1969 com a família, almoçando com todos na casa dos avós. Foi preso em dezembro do mesmo ano na casa de sua irmã Ângela, no bairro Gutierrez, para onde foi quando se sentiu seguido e ameaçado. Ainda no interior da casa de Ângela, que se encontrava no trabalho, levou coronhadas na cabeça e pontapés. Foi colocado nu e espancado na frente de suas 2 sobrinhas de 3 e 4 anos de idade. Levado para o DOPS de Minas Gerais, foi torturado com choques elétricos, pau de arara, palmatória, simulação de enforcamento e outras atrocidades. Quando foi solto, estava surdo de um ouvido e o outro se encontrava em estado lastimável. Logo depois, mudou-se para o sudeste do Pará, em uma região próxima ao rio Araguaia. Pedrinho, como era carinhosamente chamado pela família, ou Peri, como era chamado pelos companheiros, ao transferir-se para lá, foi residir na região do Rio Gameleira. A partir deste período, a família não teve mais paz. A casa onde moravam era frequentemente invadida por policiais à procura de Pedro Alexandrino. Sua mãe, Diana, não suportando as constantes violências, resolveu mudar-se para o Rio de Janeiro, para tentar descobrir o paradeiro de seu filho. Procurou por ele com o casal Edgar e Sirene, hoje falecidos, que buscavam notícias de 2 filhos e uma nora, também desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Elmo Correia, Maria Célia Correia e Thelma Regina Cordeiro Correia. Entraram em contato com entidades de direitos humanos em São Paulo, Brasília e Genebra, na Suíça, com a Comissão Justiça e Paz do Rio de Janeiro, a Associação Americana de Juristas, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e com o Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Nesta ocasião, a família soube que ele tinha uma namorada, Tuca, Luísa Augusta Garlipe, também desaparecida em junho de 1974, enfermeira do Hospital das Clínicas de São Paulo e que havia ido com ele para o Pará. As cartas escritas por Pedro Alexandrino para a família eram extremamente afetivas e carinhosas. As saudades eram sempre imensas e a vontade de poder abraçar, beijar, sorrir e cantar com as irmãs era seu cuidado constante. Sempre se colocava como um grande amigo e companheiro delas para o que viessem a precisar algum dia. Perguntava pelos sobrinhos, queria notícia de todos. De seus projetos pessoais e de sua vida, pouco falava. Mas falava de sua caminhada, de seu compromisso com o povo brasileiro, do significado da luta política,
da importância da honestidade, da seriedade, do crescimento interior, de atitudes decentes e até da vontade de ter um filho um dia. Dizia em uma das cartas, abre aspas, tudo do amanhã está sempre no campo das possibilidades, e é de hoje que temos a certeza. É hoje que criamos as condições objetivas para o amanhã, fecha aspas. De acordo com o relatório Arroio, documento escrito pelo dirigente do PCdoB, Ângelo Arroio, que escapou do cerco militar à região da guerrilha no início de 74, em dezembro de 1973, Pedro estava vivo. Dados sobre o seu desaparecimento. O relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, afirmava que, abre aspas, foi morto em 4 de agosto de 1974, em Xambioá. Fecha aspas. O relatório do Ministério do Exército afirma que Pedro Alexandrino de Oliveira Filho participou da guerrilha do Araguaia, usando os codinomes de Moisés, Chico e Peri, sem esclarecer sobre o seu paradeiro. Em matéria do jornal O Estado de São Paulo, de 4 de março de 2004, temos as seguintes informações sobre o Pedro Alexandrino. Abre aspas. 2 corpos crivados de balas foram despejados na pista. Sem camisa, vestiam bermudas jeans, desfiadas, presas com cinto de couro. Um deles estava descalço, o outro usava tênis topa-tudo. Foram chutados pelos militares. Um soldado pegou o facão e abriu um buraco no peito de um dos mortos. Tem gordura aí? Zombou. O cadáver com o peito aberto a facão era do guerrilheiro Peri, de 27 anos, disfarce do bancário Pedro Alexandrino de Oliveira Filho. O outro era de Batista, um dos poucos camponeses que os membros do PCdoB conseguiram cooptar para a luta. Os 2 foram mortos juntos. Batista, conforme relatos de agricultores da região, foi preso com a guerrilheira Áurea Elisa Pereira Valadão, perto da casa de uma camponesa amiga. O soldado Antônio Fonseca e um colega foram escalados para sepultar os corpos numa cova dentro da base. Eles já estavam duros, conta. Fonseca pegou Peri pelos cabelos, levantou-o e jogou-o nas costas. O colega fez o mesmo com Batista. Ambos foram largados no mesmo buraco, um por cima do outro, para cobrir os corpos foi usado um pano com listras vermelhas e brancas. Um camponês que estava preso na base encheu a cova de terra. Providências posteriores. Em abril de 1995, durante um debate no Center for Strategic International Studies, em Washington, o então presidente Fernando Henrique Cardoso foi interpelado publicamente pela irmã de Pedro Alexandrino, a professora Ângela de Oliveira Harcave, da George Mason University, sobre o destino do seu irmão e dos demais desaparecidos políticos. O presidente lhe respondeu não dispor das informações naquele momento, mas prometeu procurá-la para responder aos familiares dos desaparecidos que ainda não foram informados. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140, de 95. Na Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso de Pedro foi protocolado com o número 112/96. Em carta conjunta escrita por Diana Piló Oliveira e Carmen Navarro Rivas, mãe de Pedro Alexandrino Oliveira Filho, e Hélio Luiz Navarro de Magalhães, também desaparecido em março de 74, respectivamente, elas pedem à Comissão Especial não o pagamento de indenização previsto em lei, mas que as autoridades deem notícias que possam esclarecer o mistério que envolve o desaparecimento de seus filhos e, se estiverem mortos, a localização de seus restos mortais. Em sua homenagem, as cidades de Belo Horizonte e Campinas deram seu nome a ruas situadas nos bairros Braúnas e Vila Esperança, respectivamente. Essas fontes foram extraídas do dossiê Ditadura Mortos Desaparecidos do IEV. Bom, agora esse é o penúltimo já, do Orlando Momenti, também conhecido como Landinho, desaparecido em 1974. Orlando Momenti nasceu em 10 de outubro de 1973, em Rio Claro, São Paulo. Militava no PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Dados biográficos. Fez curso primário de desenho mecânico em sua cidade natal, o último concluído em 1950. Mudou-se para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como operário
na Companhia Antártica Paulista entre 1951 e 1959. Ali conheceu sua esposa, com quem se casou em abril de 1961 e tiveram uma filha, Rosana. Militou no PCB e, posteriormente, no PCdoB. Com o golpe militar de 64, foi viver com sua família em uma fazenda em Fernandópolis, onde ficou pouco tempo, indo para a clandestinidade. Periodicamente visitava sua família, sendo que, no final de 69, foi a última vez em que esteve com seus familiares. Momente atuou como operário em São Paulo até transferir-se para o Araguaia, onde desapareceu aos 41 anos de idade. Devido às perseguições políticas, foi viver no norte de Goiás e, posteriormente, no sul do Pará, próximo à Transamazônica, na localidade de Paxiba. Tinha um gênio alegre e muito criativo, sabia sair-se com facilidade de situações difíceis. Muito habilidoso e prestativo, conquistava facilmente a simpatia de todos que o conheciam. Em algumas ocasiões, esteve à frente com agentes da repressão, passando por camponês e dando informações erradas sobre os guerrilheiros, contando para isto com a ajuda dos moradores que o apresentavam como compadre ou parente. Pertencia ao destacamento A, Helenira Rezende, da guerrilha. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi visto pela última vez por seus companheiros no dia 30 de dezembro de 1973. Em 74, Joana de Almeida, moradora da região, esposa de Luiz Vieira de Almeida, camponês também desaparecido, esteve em seu antigo sítio na Paxiba, próximo a São Domingos, e encontrou restos de uma ossada humana semi-enterrada. Visíveis estavam um crânio e um fêmur, com características de terem sido enterrados há pouco tempo, porque ainda tinham restos de carne. Ao lado da ossada estava um chapéu feito de couro de coati curtido, o que lhe deu certeza de que se tratava de seu compadre e amigo Orlando. Na época, Joana nada pôde fazer porque estava proibida pelo exército de ir a seu sítio, ao qual fora às escondidas à procura de alimentos. Este depoimento foi dado à equipe de jornalistas da revista Manchete em 1993. Renan? Gente, o último memorial que a gente vai ler é, na verdade, um resumo sobre a guerrilha do Araguaia, produzido também pela Comissão de Familiares. No sudeste do Pará, em abril de 72, teve início a repressão aos militantes do PCdoB que organizavam as bases do que ficaria conhecido como a guerrilha do Araguaia. Desde 1966, os guerrilheiros começaram a instalar-se na região, uma área de cerca de 6.500 km², com aproximadamente 20 mil habitantes. O governo ditatorial utilizou homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Polícia Federal e das polícias militares do Pará, Goiás e Maranhão para combatê-los. Foram mobilizados cerca de 7 mil militares para reprimir 3 destacamentos constituídos por 73 guerrilheiros. Após 2 derrotas das tropas regulares, as Forças Armadas iniciaram a terceira campanha, em outubro de 1973, depois de um ano recolhendo informações na região. Passaram a utilizar homens dos serviços de informação treinados para o combate na selva em ação conjunta com as tropas. Nesta fase, as Forças Armadas executaram todos os prisioneiros. Alguns corpos foram decapitados e enterrados em bases militares. Foram assassinados 59 guerrilheiros e pelo menos 17 moradores da região, sem que nenhuma comunicação fosse enviada aos seus familiares. Os governos dos generais Garrastazu Médici e Ernesto Geisel decidiram extirpar da história não apenas os corpos dos guerrilheiros e sua memória, mas o próprio acontecimento. Utilizaram na selva os procedimentos do combate à guerrilha urbana. Nas cidades, entretanto, houve preocupação em poupar a população. No Pará, ao contrário, grande parte da população foi aprisionada, tendo sido criados verdadeiros campos de concentração com a utilização de tortura generalizada. A região foi bombardeada com napalm e as plantações e árvores frutíferas incendiadas. Jarbas Passarinho, coronel da reserva e por 2 vezes ministro da ditadura, definiu a guerrilha como uma guerra suja.
Para ele, havia um forte motivo para manter o silêncio a respeito, pois, abre aspas, divulgação disso, na medida, por exemplo, em que uma guerrilha de Xambioá durasse 1 ano para ser combatida, ela poderia, pelo noticiário feito a respeito dela, induzir a ações semelhantes. A grande massa desconheceu pura e simplesmente o assunto e sobre ela não se fez o efeito multiplicador da propaganda. Fecha aspas. Os fatos que envolveram o combate à guerrilha do Araguaia foram totalmente censurados e estiveram ausentes dos noticiários da imprensa entre setembro de 1972 e julho de 1978. A guerrilha foi derrotada no fim de 1974, mas somente quando acabou a censura prévia, em 1978, a imprensa alternativa passou a resgatar sua história. Todos os guerrilheiros, com exceção de Maria Lúcia Petit, cujos restos mortais foram identificados em 1996, embora tenham sido reconhecidos pela União como mortos em 1995, com a Lei dos Desaparecidos, são ainda hoje desaparecidos políticos, uma vez que seus corpos permanecem em locais ignorados. Por muito tempo, as únicas informações existentes sobre os desaparecidos da guerrilha do Araguaia foram as do relatório do dirigente Ângelo Arroio, que conseguiu sair da região do conflito em janeiro de 1974. Arroio, todavia, foi assassinado junto com os dirigentes do PCdoB, Pedro Pomar e João Batista Franco Drummond, quando houve a operação conhecida como Massacre da Lapa, em dezembro de 1976. Essa fonte foi extraída do livro Dossiês, Ditadura, Mortos Desaparecidos Políticos, de 64 a 85, do IEF. Vamos lá, então. Vamos agora compor a mesa. Vamos compor a mesa. Então, eu queria... Amelinha, antes de compor a mesa, eu queria fazer até uma... Como hoje é uma audiência conjunta de todas essas pessoas, bom, deixa eu compor a mesa, aí a gente faz. Primeiro, composição da mesa. Crimeia Schmid de Almeida, ex-guerrilheira do Araguaia. Crimeia, vem compor a mesa. Rosana de Moura Momente. Venha compor a mesa, por favor. A Rosana está aí? Eu acho que ela saiu. Saiu? Bom, mas ela saiu definitiva, ela não sabe? Ninguém avisou que ela ia depor? Vamos lá, Igor Grabois. Senta do meu lado aqui, Igor, por favor. Laura Petit. Depois, José Dalmo Ribeiro Ribas. Dalmo, senta aqui ao lado do Igor, por favor. Maristela Nurques, irmã de José Nurques. Maristela, está aí? E, finalmente, Liniane Brum, sobrinha de Silon Brum. A senhora pode sentar aqui, ao lado da Petit. Você senta aqui, por favor. Bom, alguém vai ver se a Rosana está por aí ainda, né? Crimeia... Não queria falar? Ah, chegou. Oi, Rosana. Você pode vir compor a mesa, por favor? Legal. Então, ela é a Rosana de Moura Momente, filha de Orlando Momente. Viu, Crimeia, Melinha e demais companheiros, todas as sessões da Comissão da Verdade têm sido testemunhal
acerca de cada pessoa, de cada biografia. Mas eu queria fazer uma pergunta aos companheiros, fazer uma consulta antes de começar, que é o seguinte: as pessoas tinham diversas idades, diversas gerações, cada uma foi para um... Então, eu não sei se é o caso, estou perguntando mesmo, se não podia fazer um histórico um pouco mais estrutural da organização, de como o pessoal começou a ir para a guerrilha do Araguaia, né? Porque tem o pessoal que veio da Tchecoslováquia, tem o pessoal que passou pela China. Eu, sinceramente, não sei se é o caso, mas talvez vocês pudessem aproveitar essa oportunidade. E, lógico, que não é uma sessão teórica, não tem essa pretensão, mas se pudesse explicar um pouquinho melhor, ou dar alguns elementos, para depois a gente entrar no caso a caso, né? Quer dizer, toda a metodologia daqui não é recontar a história dos partidos e tal, mas é trazer à tona a questão dos mortos desaparecidos, isso é claro. Mas se alguém pudesse falar um pouco, não sei se o Igor, se a Crimeia, se algum companheiro se dispusesse a fazer uma introdução. Crimeia? Então, Crimeia, se pudesse fazer uma introdução... Você fala um pouco, né, Igor? Você se disporia a fazer um pouco? No caso, eu complemento um pouco a Crimeia. Está ótimo. Então, com a palavra, Crimeia. Bom dia a todas e todos. Pedindo, né, atendendo ao pedido do deputado, eu vou tentar resumir um pouco a história. O PCdoB ele surge em 62 como uma cisão do PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, como cisão ao Partido Comunista do Brasil. E um dos pontos polêmicos que levaram a essa cisão foi a questão da luta armada. Se era possível a tomada do poder, de um poder democrático com perspectivas de implantação do socialismo, através do que vinha acontecendo nos anos 62, né? Da luta sindical, da luta dos movimentos de massa. Bem, dessa organização do PCB se formou mais tarde, né, vai em 66, começa a se organizar o que mais tarde vem a ser a Guerrilha do Araguaia. Os primeiros militantes do partido vão para o Araguaia em 66. Alguns vão para regiões próximas ao Araguaia, como Mato Grosso, Goiás, que naquela época não era Tocantins ainda, Maranhão. E depois, com o passar do tempo, dos trabalhos, é que se concentra na região do sul do Pará. Também, dentro dessa perspectiva, essas pessoas, muitos deles foram para a China fazer treinamento militar. É importante destacar que a gente tem cerca de mais ou menos 30 militantes do PCdoB que teriam ido para a China fazer curso militar, e desses, apenas, acho que 10 foram efetivamente para a guerrilha do Araguaia, né? Outros não foram para a luta armada. Outra coisa... Bem, o Adriano Diogo falou da questão da Tchecoslováquia. Os cursos na Tchecoslováquia eram cursos regulares, né? Tanto que o Oswaldão fazia o curso de engenharia de Minas, o Gilberto, eu não sei, era engenharia de Minas também, e
E eles faziam parte, esses 2 militantes foram para a Tchecoslováquia como militantes do PCB, não foram para treinamento militar. E faziam um curso regular de engenharia. E, nesse processo, eles acabam participando dessa cisão, entrando para o PCdoB. E eu não saberia dizer se o Oswaldão e o Gilberto chegaram a ir para a China. Gilberto foi. Eu acho que o Oswaldão não. O Gilberto foi, Igor Grabois. O Gilberto foi para a China e, em 68, quando teve essa que aconteceu na matéria da Folha, né, tinham alguns, inclusive o André. Não, sim. Aí o Gilberto voltou para uma rota para trazer o pessoal da China, que ele conhecia, tinham 2 rotas alternativas. Sim, porque, em 68, essa matéria da CIA, inclusive, é um dos militantes que teria participado desse treinamento da China, que entregou os companheiros que estavam no Paquistão, e quem se prestou a fotografar o pessoal e a documentação foi o governo do Paquistão, né? Em Karachi, que eles foram detidos algumas horas no aeroporto. Bem, então, esses que fizeram... Não houve, por exemplo, por parte do PCdoB, não houve nenhum treinamento em Cuba, diferentemente de outras organizações no Brasil. A maior parte, como eu disse, se 10 que fizeram treinamento, dos 30, acho que 10 apenas participaram da guerrilha, os outros 60 militantes que se tornaram guerrilheiros fizeram sua preparação militar na própria região, não tiveram nenhum treinamento militar fora do país. Mais ou menos, eu acho que a história é mais ou menos essa, porque é importante destacar o seguinte, que a luta guerrilheira naquela região era muito mais... Espera, deixa eu fazer uma pergunta. Mas, assim, e aí, quando se deliberou, bom, vamos para o norte do país, teve algum congresso, alguma deliberação que o pessoal começou a migrar em períodos muito diferentes, né? Quer dizer, não foi de uma hora para outra que todo mundo foi para lá. Eu estava vendo pelas biografias que teve vários ciclos migratórios, formas de instalar. Isso dá para falar um pouquinho sobre isso? Então, essa questão da resistência armada é uma resolução da 6ª Conferência do Partido, em 1966. Nesse mesmo ano, 66, nesse mesmo ano, já vão para a região o Gilberto Olímpio, André Grabois, o Oswaldo Orlando. O André Grabois acho que vai em 67, porque ele vai para a China primeiro. O Orlando, o Oswaldão, né? Oswaldo Orlando, o Manuel Nurques, são os primeiros que vão para a região em 66, e é uma decisão do partido, tá certo, de se preparar para uma resistência armada, tendo em vista que, dentro da concepção do partido, era preciso uma atividade política também junto a essa população camponesa. Não era só travar combates na região. Era preciso ganhar esses camponeses para uma posição política de resistência à ditadura. A região tinha umas características interessantes, por exemplo, porque lá não se ouvia rádio brasileira, mas... Não chegava. Não se ouvia porque não chegava, não existia Embratel. Foi criada graças a isso também. Mas a gente ouvia BBC, Voz da América, Rádio Havana,
Albânia, Pequim, Dinamarca tinha um programa em português para o Brasil, onde a população ficava sabendo da ditadura brasileira sem saber os detalhes das coisas, porque as notícias internacionais são muito esparsas. E era interessante que a população sabia mais da Guerra do Vietnã do que acontecia no Brasil, né? Tanto que, muitas vezes, eles confundiam a ditadura com a ditadura do Getúlio. Mas, do Vietnã, eles acompanhavam muito bem, né? E era uma população que tinha uma história de enfrentamento, porque já tinham tido antes enfrentamentos com madeireiras, enfrentamento com mineradoras. E boa parte da população veio do Nordeste expulso pela questão da terra. Então, eram questões muito sensíveis à população. A Transamazônica, a obra da Transamazônica já estava começando, já estava em andamento? Não. Vocês estavam próximos da Transamazônica? Nós estávamos próximos, principalmente o meu destacamento. O destacamento A era próximo à Transamazônica, mas a Transamazônica só teve seu início em 70. E os primeiros que chegaram na região chegaram em 66. Eu cheguei em 69, começo em 69. E, quando começou a Transamazônica, os camponeses diziam o seguinte: nós estamos aqui expulsos pela Belém-Brasília, e agora nós vamos ser expulsos pela Transamazônica. E eles diziam o seguinte: a gente vem, amansa o lugar, né, porque era um lugar